Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo e o nosso guia envolva todos os corações aqui presentes. E também aqueles que aqui não puderam estar nesta noite, por esta ou aquela razão, por aqueles que sequer sabem da existência dessa casa, mas que envolva todos os corações dos 4 quadrantes deste orbe que está sob a tutela do Mestre Jesus. Eu trago para a nossa reflexão de hoje, na verdade, 2 perguntas, que podem até parecer ingênuo falar de 2 perguntas. O grande conhecido físico teórico Albert Einstein tem uma frase atribuída a ele que eu acho muito interessante. Ele diz que não são as respostas que movem o mundo, mas que são as perguntas. E vindo de uma mente tão prodigiosa como aquela, eu só posso me atrever aqui a repeti-las. Porque as perguntas normalmente ensejam a oportunidade para que a gente possa estudar, discutir, refletir. No nosso caso de hoje, vai ser essa última alternativa. Vamos aproveitar as perguntas e vamos refletir. Naturalmente, vamos falar de possíveis respostas dessas perguntas. A primeira delas, que dá título, inclusive, à nossa palestra de hoje, cujo tema é "Que queres que eu te faça?". Jesus estava indo para Jerusalém, a capital santa naquela época. E ele estava indo para os festejos pascais. Era a sua última passagem por aquele local onde se passa a razão desta pergunta. E havia um cego, um deficiente visual, que esmolava ali na beira da estrada da saída daquela cidade. Uma cidade importante, era Jericó, uma das mais antigas do mundo. Jericó era uma cidade que fica numa grande depressão, que parece a maior depressão do planeta. Lá é onde ficava também uma coletoria importante de um personagem conhecido no meio evangélico, bíblico e no meio espírita, que é a presença do chefe dos coletores de impostos, chefe de publicanos, um cidadão de pequena estatura, cujo nome era Zaqueu. E todos conhecem a passagem do homem que sobe no sicômoro, numa árvore, para ver o Mestre Jesus. Ele só queria ver. Não vamos tratar desse assunto, mas penso que já é conhecido de todos. Então, falando para ver a importância da cidade de Jericó. E aquele infeliz, privado da visão, o cego, cujo nome no texto bíblico, narrado por Marcos e pelos outros 2 evangelistas, porque essa passagem nós vamos encontrá-la nos 3 evangelhos sinóticos, de Lucas, Mateus e Marcos. Vamos hoje tratar da narrativa de Marcos. Então, o evangelista fala que quando Jesus passava por ali, por que era a última vez que ele ia passar por Jericó? Porque na Páscoa ele foi imolado no Gólgota, foi crucificado, todos conhecem também essa história. Então, quando esse cego toma conhecimento que o profeta de Nazaré vai passando por ali, ele ouve um vozerio muito grande, algo que ele pensou que ele não via. Alguma coisa estranha, diferente, está acontecendo com esse vozerio todo, barulho de pessoas em frenesi humano. Então, ele começa a gritar. Mas o que é que está havendo aí? E alguém lhe diz, é o profeta Nazareno que está passando por aqui. Então, ele começa, diz o texto que ele começa a clamar.
gritando em outras palavras, em brado alto: Jesus, filho de Davi, olha, e tem de piedade de mim. E gritava cada vez mais alto, a ponto de ser repreendido por alguém. Olha, esses gritos estão incomodando aí, o homem vai passar por aqui. E ele gritava cada vez mais, ele não se continha com as reprimendas. E o que acontece? O profeta Nazareno não ouviu apenas os seus gritos, que a multidão era grande, talvez aquele grito nem fosse suficiente para influir, mas com a audição de espírito puro que era o Cristo, dada a sua elevação moral, ele capta as vibrações daquele homem em desespero, mas era um homem que tinha uma fé a que Kardec vai nos ensinar, para que nós tenhamos aquela fé raciocinada, mas uma fé inabalável. E esse homem demonstrava ter esse tipo de fé. Ele não se continha. Ou eu sou atendido pelo profeta, ou eu fico rouco aqui, mas não paro de gritar. Então Jesus diz: trazei-mo. Alguém diz: olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E diz o texto que ele joga a sua capa fora, dá um pulo, um salto, é o texto bíblico, e sai em direção ao Cristo. Essa passagem está escrita como a cura do cego Bartimeu, ou, em algumas traduções, a cura do cego de Jericó. Antes de falarmos da pergunta, razão do nosso tema, e que nós não vamos aqui fazer uma exegese dessa passagem em si, mas não podemos fazer a leitura do texto, para que a gente contextualize melhor. Falando um pouco sobre esse Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu, o nome dele não era Bartimeu, porque naquela época o nome das pessoas não era como hoje, José Francisco dos Santos, sobrenome do pai, da mãe, não. Era fulano, filho de alguém. Pedro, Simão Bar-Jonas. Simão, o filho de Jonas, pescador lá de Cafarnaum. Bartimeu, ninguém sabia o nome dele. Filho de Timeu. Bar, prefixo, significa filho de. Então, Bartimeu não nasceu cego. Jesus curou, tem outra passagem, Jesus, a cura do cego de nascença, né? Mas esta não. Esse homem não nasceu cego, ele tornou-se cego, ou melhor, tornaram-no cego. E essa é a historinha que eu preciso contar para os senhores, para a gente entender bem. Vamos ler o texto da passagem da cura, para contextualizar. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, e aí a pergunta agora, tema da nossa conversa: que queres que te faça? Jesus de frente com o cego, tete a tete. Que queres que te faça, filho? Respondeu-lhe o cego, talvez para nós o óbvio. Quem é cego, uma pessoa tem condições de me curar, pergunta: o que quer que eu faça? Eu digo: que eu veja, né? Ele não vai dizer que eu curo minha barriga, que o meu pé está doendo, ele que eu veja. E ele respondeu: que eu veja, mestre. Disse-lhe então Jesus: vai, a tua fé te salvou.
e imediatamente recuperou a vista. E aqui a parte mais importante que eu vejo nessa passagem. E foi seguindo pelo caminho. Foi seguindo Jesus. Porque muitos receberam curas milagrosas, como as pessoas gostam de apelar para o milagre, e não seguiram Jesus. Uns poucos. Jesus curou 10 leprosos. Só um veio agradecer, louvando em seus pés. Os outros 9 foram comemorar, felizes por aí. E aquele que voltou era o grande inimigo dos judeus. Jesus era judeu, foi um samaritano. Então, poucos tinham a consciência do dever de gratidão, de agradecer. Como vai dizer Paulo, o apóstolo dos gentios, dai graças em tudo. A gente não dá graça, às vezes, nem na bonança. Acha que é a nossa capacidade de adquirir as coisas, né? Pois bem, que queres que te faça? É a pergunta que Jesus fez para ele. Mas falando agora do Bartimeu, sobrenome. Quem era esse Timeu de que o Bar, aquele cego, era filho? Sobre o Bartimeu, nós encontramos quase nada de informações, ou nenhuma, nos textos evangélicos. Mas vamos obtê-las do historiador judeu romano Flávio Joséfo. Seu nome em latim é Flavius Josephus. E tem algumas informações que justificam a referência paterna desse Bartimeu. Timeu, pai do cego, que foi curado por Jesus, ele era um general que servia em Israel na unidade militar de Betel. E que ao se aposentar da carreira militar, ele tornou-se um homem de sucesso, empreendedor, um grande comerciante naquela região. Mas o problema é que com a chegada dos romanos, aquilo que hoje chamamos Palestina, naquela época ainda não era Palestina. Só passou a se chamar Palestina naquela região no episódio da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas quando se fala em Palestina, dos tempos de Jesus, lembramos daquela região. Então, com a chegada dos romanos, que passaram a dominar toda aquela região, o que é que aconteceu? Os seus bens, que ele já era um grande comerciante, foram confiscados. E o seu soldo para quem não conhece a linguagem militar, é o salário dos militares. Então o soldo dele também foi cortado. Se viu sem os bens que ele já possuía, suas atividades comerciais, e sem o seu salário. E agora? O bem-sucedido cidadão, agora fracassado, torna-se então um revoltado. Com a formação militar que ele já tinha como homem de alta patente militar, um general, então ele passou a liderar movimentos de revolta contra os romanos, propondo a desestabilização do governo e possivelmente tentando tomar o governo, dar um golpe, enfim, porque era revoltante para todo judeu a dominação romana. O contingente militar romano naquela região logo identifica aquela pessoa como perigosa para a ocupação romana. Em resumo, Timeu foi perseguido, foi preso, condenado e executado na morte por crucifixão, tal como Cristo foi morto na cruz. Após a morte de Timeu, o mal passa para o filho. Mandaram cegar o filho do general Timeu, como se fosse uma mensagem para todos aqueles que possivelmente se revoltassem. A crucificação daqueles que eram contra a ocupação romana era expediente muito comum, e muitas pessoas foram mortas assim. Como também era comum eliminar os filhos homens desses revoltosos, ou, quando não, deixavam eles inválidos, quebravam as pernas, mutilavam e cegavam, para que eles continuassem vivos
como se fosse uma mensagem ambulante. Olha, não faça o que ele fez, senão veja o que acontece a você. Então é uma maneira terrível de amedrontar e sufocar as pessoas. E certamente poucas pessoas se atreviam. Então, feita essa pequena explanação sobre, quando a gente for falar quem foi Bartimeu, porque acho que já dá para dar um pequeno entendimento, né? Agora vamos analisar essa passagem sob a ótica da doutrina espírita. Porque na visão puramente evangélica, nas igrejas evangélicas, é muito bem explanado, na igreja católica também, naquela parte da homilia da missa, que é onde tem o sermão, né, que o padre faz a sua pregação. Mas vamos aqui fazer um contexto sobre a ótica do espiritismo. Segundo o texto, nós vemos aí um homem portador de uma grave deficiência visual, que hoje nós chamamos de deficiente visual, né? Mas ele era cego. Mas vemos também um homem muito determinado, aguerrido e de uma fé muito grande. Veja que ele não se continha, não ficava só fazendo o jeitinho triste, pedindo misericórdia e fazendo o coitadismo. Ele tomava atitude impávida, gritando, clamando: cala a boca, não, eu não calo a boca, eu quero me curar, eu sei que ele pode, e gritava mais. Porque às vezes a gente tem fé, mas se acomoda no quartinho, de joelho, dobra o joelho, bota até sal embaixo para fazer penitência, e que só obedece o favor divino. Não toma nenhuma atitude. E o vitimismo é uma das coisas horríveis, e só aumenta a nossa sensação de sofrimento. Então nós vemos esse homem, no primeiro plano, que além de ser um homem de atitude, um homem de muita fé. Fé robusta. Ele acreditava que o Messias, o homem de Nazaré, o filho do carpinteiro, poderia curá-lo. Do outro lado, nós vemos um segundo personagem, que era o amor, a misericórdia, a esperança. Ele era a própria cura. Era o médico do amor, o médico dos médicos. Era Jesus. O Cristo ungido de Deus. Cristo significa isso, o ungido. E esse homem, comovido com o brado, com o desespero, mas com a atitude vigorosa daquele cego, em desespero, manda chamá-lo. Trazei-mo. Jesus não percebe, ele percebe naquele homem não só o desespero, mas ele percebe também a fé. Jesus captou lá no fundo, no íntimo da sua alma, que havia fé. Uma fé capaz, talvez, de mover montanhas, usando a hipérbole, o reforço retórico que Jesus usou essa expressão. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão, porque tem grãos menores já do que a mostarda, já se descobriu. Mas se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá. Isso é claro, está dizendo, a tua fé é capaz de tudo. Agora, tendes fé e tende atitude. Não basta ter fé, tem que ter atitude. Bom, Jesus então percebe nesse homem a sua fé. E antes mesmo do grande feito, do grande prodígio, da cura do cego, é que Jesus faz a pergunta. E como dizia Einstein, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez. A resposta foi a óbvia, que eu veja, Senhor. Mas aí a gente deixa agora Bartimeu de lado e vamos para nós aqui, nessa plateia tão bonita, multicolorida e atenta. Não estou vendo ninguém piscando o olho, dormindo ali. Então, essa pergunta, será que Jesus não está fazendo a cada um de nós nos dias de hoje? Porque a fala de Jesus é atemporal. Falou naquele tempo, mais de 2000 anos,
mas ela ecoa em nossos ouvidos nos dias de hoje. É só fazer o upgrade, ou seja, a atualização na linguagem moderna aí das mídias, né? É só atualizar, trazer para a nossa linguagem e vai ver que ele está fazendo tudo aquilo que ele falava se encaixa no quadrado de todos nós nos dias de hoje. Então, será que ele não está perguntando a esse casal bonito aqui, que queres que eu faça? A todos nós, alguns, não estou vendo nenhum idoso aqui, eu só eu, mas alguns de meia idade, mais maduros, jovens, que queres vocês que Jesus faça? Porque, veja, eu disse que nós vamos falar sobre duas perguntas, uma feita por Jesus, diante do clamor de um homem em desespero, cego, queria ver, mas tinha fé e tinha determinação, tomou atitude. Bartimeu, ele não queria só a cura da visão física, ele queria a cura, na verdade, da visão espiritual. Ele já estava pronto para receber o benefício, porque quando você não está pronto, você não recebe. Precisa você ter um preparo, precisa você saldar suas dívidas diante das leis, a lei de causa e efeito. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas a mesma coisa, a semeadura é livre, mas você é escravo para a colheita. É a mesma coisa dizer, tudo que você fizer, as consequências serão proporcionais. Então Bartimeu estava pronto. E Jesus, entendendo o momento propício para a cura, assim o fez. Muitas vezes, nós, diante da pergunta que Jesus faz para todos nós, que queres que eu te faça, pior que a gente responde tanta coisa boba. Ah, Senhor, chegando o fim do ano, dezembro, eu ganho na Mega Sena da virada. E como nós somos modestos, de preferência sozinho, não é? Coisa modesta, pouquinha coisa. Ah, que eu consiga um bom emprego de um salário alto, que minha filha tenha um casamento bom com um homem, preferência de posses, que ela não passe dificuldades, que meu filho consiga um bom emprego. Enfim, a gente pede tantas coisas e pede com fé, às vezes de joelhos, mas pede com a fé material, olhando na visão horizontalizada, humana, da matéria. Eu estou preocupado com uma boa casa, um bom carro, celular, o melhor, né? De última geração, não vou dizer a marca para não fazer propaganda, mas o de maior, o mais último modelo, aquele que passa dos 10 mil reais, né? A gente pede coisas. E outra coisa, que eu nunca adoeço, Senhor. Ah, mas dá saúde, muitos anos de vida. Outro dia foi o aniversário de uma pessoa que já estava quase perto de 100. E o povo, muitos anos de vida. Meu Deus, que castigo. Ora, uma pessoa que tem 95 anos, você quer muitos anos de vida? E outro dia eu disse no aniversário de uma pessoa querida, não lhe desejo muitos anos de vida. Eu vi o toque de surpresa. Eu digo, mas eu lhe quero muito bem. Eu lhe desejo e peço a Deus que lhe dê os anos que lhe forem necessários, úteis, que você os aproveite. E às vezes, nós espíritos já sabemos do que é uma encarnação completa, uma encarnação não incompleta, né? E muitas vezes você veio programado para uma encarnação de 31 aninhos, outros de 3 anos. Por que um filho morre com 3 anos? Ai, meu Deus, um anjinho. Ele foi programado lá na espiritualidade, na planificação reencarnatória. Nós somos reencarnacionistas, né? Então, posso falar aqui assim nesses termos. Ele só precisava daqueles 3 aninhos, porque muitas vezes não teve completude numa encarnação passada. E precisa agora completar o que ficou faltando. Terminou, feliz da vida, foi embora. Qual prisioneiro não fica feliz quando recebe o seu alvará de soltura?
E a morte, ou desencarne, é o alvará de soltura do corpo, das amarras da carne, porque nós sabemos que só o corpo perece. O espírito volta para o local de onde um dia ele veio estagiar aqui, não é? Então, minha gente, o que a gente está respondendo quando Jesus pergunta a nós cotidianamente o que ele quer que nós façamos? Vamos refletir sobre a resposta. Einstein diz que não são as perguntas, as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Mas agora, paradoxalmente, as perguntas ensejam reflexão para as respostas. Porque toda pergunta vai precisar de uma resposta. Ainda que diga não sei, estou em dúvida, vou pensar, vamos entender aqui, vou refletir sobre isso, depois eu vou chegar a uma conclusão. E é bom refletir antes da resposta, em muitos casos, né? Para não responder aleatoriamente. Então vamos refletir o que é que Jesus quer que cada um de nós façamos. Não vamos pedir ganhar na loteria e nem vamos pedir a saúde perpétua, porque muitas vezes a gente tem uma determinada doença e cuja doença você vai ao médico, faz tudo que é exame, faz o melhor tratamento, vai para o Sírio-Libanês, para o Einstein, para não sei para onde, Estados Unidos, e vem a óbito, não tem cura. Porque muitas vezes a doença é a própria cura para os nossos males lá do pretérito. Causas atuais das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nessa encarnação eu fui tão bom, até hoje eu dou palestra, ensino aqui, me acho uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém, ajudo os pobres, faço a caridade, dou sopa lá no centro, atendo. Meu Deus, e por que eu tenho isso com meu filho? Porque quando não é com a gente, é com o filho, é com a mãe, é com alguém. Bom, então aqui eu não achei a causa dessa minha aflição, né? Causas atuais das aflições. Aí, seguindo, tem lá, Kardec sabiamente, causas anteriores das aflições. Se eu não acho agora a causa, Deus é justo, não é? Certamente está lá atrás, está numa encarnação pretérita, algo que eu fiz e que agora devo reparar esses erros. Misericórdia, mercê da misericórdia divina, estou tendo a chance agora de poder saldar aquela dívida. Então, muitas vezes, a doença que a gente tanto pede a cura é a cura para a própria doença da nossa alma, que tantos males escabrosos muitas vezes no passado nós cometemos e que, pela bondade de Deus, não lembramos. Olha que coisa, eu vou pagar uma dívida que eu sei que é alta, mas eu não sei qual o tipo de mal que eu fiz. Eu sei que foi coisa grave, porque pelo que eu estou passando, se Deus é justo, atributos da divindade, Deus é justo, soberanamente justo, não é? Bom, eu disse que ia falar sobre duas perguntas. Essa do que Jesus faz ao Bartimeu, Jesus fez essa pergunta provocado pelo desespero daquele homem que clamava, filho de Davi. Vocês já se perguntaram por que chamam Jesus filho de Davi? A gente ouve, mas ele nem se dá conta, né? E segundo a Bíblia, né? Segundo o texto bíblico, Jesus era da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Quando vai lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, vai chegar até Davi, já Davi gerou Salomão, até chegar em José. José é o pai de Jesus, não é aquele José do Egito que foi escravizado. Então é por isso de Jesus, filho de Davi. E também há uma profecia no Antigo Testamento, ou na Torá, para os judeus, que o Messias seria da linhagem de Davi. Por isso, quando ouvirem falar filho de Davi, fala-se de Jesus. Bom, então Jesus faz essa pergunta pela provocação do cego, que clamava e conseguiu. Agora é importante, ele conseguiu a cura
E ele seguiu Jesus até os últimos dias de Jesus e dele. Porque mesmo Jesus sendo crucificado, você pode seguir Jesus. Jesus não disse, quando estiveres reunidos em meu nome, mais de 2, eu estou no meio. E outro dia eu falei, Jesus está aí no meio, todo mundo olhou para o corredor. Eu digo, ninguém viu? Aí ficaram com vergonha de dizer que não, né? Que eu disse que estava ali. O palestrante falou, como é que eu vou dizer não, né? Ele disse, mas vocês não vão ver ele aí sentado. E aqui não tem médiums com essa capacidade, essa evidência para ver o Cristo aqui, gente. Senão ia ocorrer o que aconteceu com Paulo de Tarso. Todo mundo ficava cego. Imagine aquela luz aqui dentro. Era um curto-circuito geral aqui, aquela luminosidade tão grande. Energia, né? Então, meus amigos, ele está no meio de nós. É por isso que na Igreja Católica, eu fui católico muitos anos, e estudava a Bíblia, por isso que eu tenho familiaridade com o texto bíblico. Eu não ia só engolir a hóstia e ir na comunhão, não, eu estudava. É por isso que tem uma parte na homilia que ele disse, fala, não sei o que, Jesus, ele está no meio de nós. O padre repete umas coisas, aí a plateia, ele está no meio de nós, parece que é na comunhão. E é mesmo, porque ele disse, está no meio de nós, basta estar reunidos em meu nome, agora, de forma séria, respeitosa, com fé, que ele está ali. Então, estejamos felizes pela certeza de que ele está aqui também conosco. Então, essa foi a pergunta que ele faz ao cego. Agora, teve uma outra pergunta em sentido contrário. Senhor, o que queres que eu faça? Olha, 2 pronomes que fazem a diferença aqui. Um pronome oblíquo, te, que queres que te faça, e aqui o pronome pessoal, primeira pessoa, eu, que queres que eu faça? Olha, bom, essa pergunta foi feita pelo doutor da lei, um homem que era candidato ao rabinato. Seu nome era Saulo. Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, que era uma cidade era Harvard de hoje, lá nos Estados Unidos, não era uma cidade de muita cultura, tanto que ele era um homem culto. E Saulo de Tarso foi um grande perseguidor, para quem não sabe, dos cristãos, que na época ainda não eram cristãos, dos seguidores da seita do caminho ou dos seguidores da doutrina do carpinteiro crucificado, como eles chamavam. Cristãos foram chamados de Antioquia por Lucas. Bom, então, essa pergunta, nós vamos encontrar esse assunto, para quem gosta de ler, eu gosto das fontes, que é para estimular, a gente precisa ler, espírita precisa ler, gente. Livro Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento, de qualquer Bíblia, católica ou protestante, no capítulo 22, versículo 10. No livro Paulo e Estevão, que é uma obra fantástica, do Espírito Emmanuel, psicografia de nosso querido e inovidável Chico Xavier. E também numa outra obra importante, que não é muito conhecida, de Hermínio Corrêa de Miranda. São 2 volumes. O nome é As Marcas do Cristo. Quem quiser saber tudo sobre o cristianismo da época e sobre a vida de Paulo, vai ver nessa obra. Bom, Saulo, vai para Damasco. Aqui é só um pequeno spoiler para quem não conhece, mas acho que todo mundo já conhece essa história. Ele vai para Damasco com os guardas, com cartas de autorização do Sinédrio, que era o Senado e ao mesmo tempo um tribunal judeu, para prender e trazer preso para Jerusalém, naturalmente para oferecer um libelo acusatório daqueles danados e levá-lo ao apedrejamento. Esse homem que ele ia prender era Ananias, que era chefe de uma célula cristã que estava se formando lá em Damasco. E já havia chegado ao conhecimento das autoridades judaicas do templo. Então Saulo está indo para lá e quando já avista Damasco, a pouca distância, né? A história todos já sabem, está no livro Atos dos Apóstolos, e nesses que eu falei, Saulo percebe que uma luz muito forte, vindo dos céus, era região desértica, mas muito
dia claro, o sol a pino, mas a luz era tão forte que o sol parecia uma coisinha escura. E essa luz lhe toma a visão e ele cai do seu cavalo. E ele cai atordoado naturalmente, e ele ouve uma voz que vinha naquela direção da luz, que ele já não estava vendo, mas percebia que vinha de cima. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta antes. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Então, depois dessa assertiva de Jesus, ele aí faz a pergunta. Senhor, queres que eu faça? E aí foi uma reviravolta total. A vida de Saulo radicalmente muda e ele matou o homem velho, como ele vem a dizer depois. Passou depois, não logo ali, a se chamar Paulo. Saulo significa o grande, o maior, e Paulo, o menor, o pequenininho. Foi sugestão, me parece que de Pedro. Disse, olha, você agora é um dos nossos, você agora é um pregador. Então você tem que ser pequeno. Ele não disse, quem quiser ser o maior no reino de meu pai, que seja o menor. Para você, eu acho que é bom Paulo. É bem o pequenininho. Ele disse, é isso que eu quero. Interessante, né? Bom, essa pergunta Saulo faz, ainda Saulo, no ano 36 da nossa era. O que aprendemos com a resposta desta pergunta? Senhor, veja, lá Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Aí ele agora pergunta ao Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Porque ele passou uma revista na cabeça dele, rapidinho ele viu toda a sua vida pregressa, as condenações que ele deu causa, os apedrejamentos. Ele manda apedrejar o seu cunhado, cujo nome era Gesiel, quem leu o livro, mas que ali estava usando a alcunha de Estevão. Ele manda apedrejar, e só no momento final é que a irmã, a noiva dele, vai e reconhece. Então ele vê toda a vida dele passar ali num segundo. Diz, meu Deus, o que é que eu fiz? Então ele não tergiversou. Ele estava pronto para a mudança e aquele foi o momento certo. Na vida tudo tem um momento, não é? Então, Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse que entra em Damasco. Ainda deu o endereço. Vai lá numa rua direita, ó. Naquele tempo não tinha o Waze, né, Google Maps, mas ele deu a localização. Vai na rua direita e um tal de Ananias, que é que ele ia buscar para prender e mandar matar depois, é quem vai restituir a visão dele. E para quem leu a obra, quando Saulo desencarna, o Ananias desencarnou antes, é mais velho. Quando Saulo desencarna, sentindo-se ainda cego como espírito, adivinha quem vai restituir a visão dele lá em cima, do outro lado? Ananias. Não é, Lucianira? Você que lê mais do que eu. Ananias é que vai restituir a visão dele novamente. Coisas do amor. Quem leu o texto evangélico que eu pedi para ler, falou do amor, da caridade, né? Então é isso, é o amor. Bom, então, como eu digo, o que é que aprendemos com essa pergunta feita agora por Saulo a Jesus? Que queres que eu faça? Onde é que vamos encontrar a resposta para essa pergunta feita pelo fariseu, pelo doutor da lei, Saulo de Tarso? Homem que, se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos o cristianismo hoje. Porque ele foi o maior divulgador da doutrina do Cristo, ele foi o maior divulgador do cristianismo. O Novo Testamento tem 27 livros, mas se souberem quantos tem só de Paulo, mais da metade. São as cartas paulinas, né? Paulo, inclusive a gente, quando lê o Evangelho no Novo Testamento, a gente vê que o primeiro livro, quem já leu o Novo Testamento, o primeiro livro que aparece é o Evangelho de Mateus. E na ordem não foi essa. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos.
mas aparece lá primeiro, talvez por uma questão de organização de quem assim elaborou, é o de Mateus. Mas o primeiro escrito do Novo Testamento foi uma carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que eram os irmãos da comunidade de Tessalônica, uma importante cidade naquela época. Bom, então, o que é que aprendemos com a resposta que ele faz, com a pergunta que ele faz, Senhor, o que queres que eu faça? Que resposta a gente imagina que Jesus está dando agora para nós, quando perguntarmos a ele nas nossas aflições, Senhor, o que o Senhor quer? Em vez de perguntar, Senhor, por que comigo está acontecendo isso? Por que com meu filho? Por que com meu... Enfim, pergunte, Senhor, para quê? O que o Senhor quer com essa dor que está me assolando um filho meu? Que a dor que assola um filho, assola o pai e a mãe. Quantas mães e quantos pais dizem, Senhor, se pudesse, eu sofria essa dor e meu filho curado. Então a gente tem que perguntar o que ele quer com esta aflição, com este sofrimento. E não fazer o que comumente muitos fazem, blasfemar. Deus não existe. Se existe, como é que ele não está vendo? Ele não é onisciente, não vê tudo? Ele não está vendo isso aqui? Aquele lá, pessoa tão ruim, ó, rico, só vai para frente, nenhuma dor de cabeça tem. Senhor, ou ele não existe, ou está de férias. Então a gente blasfema. Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito dessa aflição, dessa pedra no meu caminho? Que eu procurei não há atalho, só tem o caminho e a pedra. E às vezes ele bloqueia os atalhos. Porque quando a gente busca certos atalhos, aí cai num buraco, precipício. Por isso que a pedra está ali, inamovível. Você não consegue modificar e remover a pedra, porque ele está vendo que tem um precipício. E o tempo de Deus, a visão dele não é a nossa, nem o nosso tempo. Ele é a sabedoria suprema, a inteligência suprema. Mas o que ele quer que nós façamos, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, antes chamado Levi, no livro que leva seu nome, né? No capítulo 22, versículos 34 a 40. Lá, segundo o registro de Mateus, Jesus nos conclama a amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez seja isso que Jesus quer que a gente faça. Se eu amar o meu próximo, esse próximo não precisa estar a pouca distância, no sentido gramatical da palavra. Pode ser o próximo que está a 10 quilômetros, a 100 quilômetros, a 1000 quilômetros. Porque se ele estiver longe e eu estiver aqui vibrando negativamente para ele, veja que energia ruim eu estou mandando para ele. Então temos que amar o próximo que está próximo, pertinho, colado, dentro do nosso próprio teto, no núcleo familiar, e o próximo que está distante. Próximo no sentido de que todos somos irmãos, porque somos filhos de Abba, como Jesus chamava em aramaico, Abba, papai, paizinho, em aramaico, era Deus. Se todos somos filhos de Deus, logo todos somos irmãos. E é isso que Jesus está respondendo quando eu perguntei, o que é que eu faço, Senhor? A pergunta do fariseu, do doutor da lei. Também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, lá no item 7, algo da mesma contextualização de Mateus, com comentários mais abrangentes. E essa é a diferença da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que além de conter textos ipsis literis do Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento, da Torá, mas tem comentários mais abrangentes de espíritos como Santo Agostinho, o próprio Paulo, o apóstolo, João o evangelista e tantos outros luminares do Espiritismo. Também penso que Jesus, lá em Mateus ainda, agora no Sermão da Montanha, que é no capítulo 7, eu sempre digo, toda vez que ouvirem falar em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, qualquer um desses, ou os três, ali estamos falando do Sermão da Montanha.
Então, no capítulo 7, já no final do sermão, no capítulo 7, verso 12, Mateus registra que Jesus disse o seguinte: olha, vocês façam com os outros aquilo que vocês querem que os outros façam com vocês. Você quer amar o outro? Quer ser amado pelo outro? Ame. Quer receber um benefício? Faça um benefício. Quer receber um elogio? Faça um elogio primeiro. Quer uma gratidão? Seja grato. Então, o texto diz assim, que Jesus falou: fazei aos outros tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam. Ele completa: pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Também vamos encontrar na primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril de 1857, na pergunta 621. Kardec pergunta às entidades venerandas que colaboravam com ele em nome do Cristo, na codificação da doutrina: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi curta: na consciência. Então, se nós temos a lei de Deus introjetada aqui na nossa consciência, eu posso ser analfabeto, posso ser desprovido dos saberes acadêmicos, de instrução escolar, mas eu tenho na minha mente que devo ser uma pessoa honesta, que devo amar o próximo. Se eu não sei conjugar o verbo amar, eu digo que eu devo gostar dele, nós devemos gostar dele, mas é a mesma coisa, são eufemismos. O amor é o amor, seja qual for o nome que derem. Então nós temos a lei de Deus na consciência, sabemos que devemos amar o próximo. E quem ama o próximo, ajuda, faz a caridade, não trapaceia, não vilipendeia o outro, não se vinga, não tem ódio e o melhor, perdoa quando é ofendido. E não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, como ensinou Jesus lá no Sermão do Monte. Então, gente, portanto, chegando já para o final, e eu não sou disciplinado, nunca me perdoe, só um minutinho mais, Luciano. Quando encontrar ainda a resposta que Jesus quer que nós façamos, lembra a pergunta? Senhor, o que queres que eu faça? Quando você encontrar um irmão nosso na rua, um necessitado, seja qual for o tipo da ajuda que ele precisa, um mendigo na rua pedindo uma esmolinha, pedindo um trocado, pedindo de comer, ou um cego, ou um velhinho, querendo ajuda para atravessar a via. Gente, um irmão em desespero, muitas vezes não querendo nada além do seu ombro e o seu ouvido emprestado para ouvir o seu lamento, e muitas vezes só você ouvi-lo poderá salvá-lo do suicídio. Tem o Setembro Amarelo agora, então muitas vezes é só o ouvido que ele quer, sua atenção. Tem um amigo que atende no CVV, ele disse que um dia ligaram para ele de madrugada, ele ficou 2 horas, a pessoa chorando do outro lado e ele só ouvindo. 2 horas, chegou um ponto que ele passou a chorar também com a pessoa, mas não disse nada. E quando terminou, a pessoa suspirou e disse que estava aliviado por ele não ter interrompido o choro, que ele estava botando para fora tudo aquilo que ele precisava através do choro. E disse que agora já era outra pessoa, agradeceu muito. Pense. Então é isso que Jesus quer que a gente faça. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? É isso. Bom, para encerrar, na pergunta 621, onde é que está escrita a lei? Na nossa consciência. Gente, Mateus 22, 34, 40, amai-vos uns aos outros. Vamos amar-nos uns aos outros das mais variadas formas. Não é só a esmola, mas fazer a caridade no lato sensu, como entendia Jesus e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Benevolência para com todos. Né? Benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para com as faltas dos outros. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpem pelo excesso do tempo, Lucemira. Agradeço a casa pela consideração e pela atenção. E a vocês, que são a razão de ser da casa.
Um abraço, um beijo no coração de todos, que Jesus esteja sempre com vocês. Voltem com ele para casa. Não soltem ele não, viu? Se agarrem com ele. Um beijo a todos. Muita paz.